Olá, hoje eu tenho a alegria de bater um papo aqui com uma velha amiga, uma amiga de muito tempo, Mariana Burger, que a gente se encontrou anos atrás, no comecinho da Camargo, né, Mariana? Então isso já tem um tempinho de estrada aí que a gente teve os nossos primeiros contatos. E a Mariana, ela fez um trajeto muito bacana aí na carreira profissional dela, muito relacionada com a questão dos métodos de resolução de disputas, e a gente se reencontrou recentemente quando ela começou, eu a convidei para ela lecionar no curso de aperfeiçoamento oferecido pelo IEC, o curso de capacitação e mediação de conflitos, e a Mariana, ela fica responsável pelos conteúdos relacionados a conflito e comunicação. A Mariana, ela é doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Tsinghua, depois você me corrige se eu estiver falando errado, na China. Ela tem certificado em Global Affairs pela New York University, nos Estados Unidos. Ela é mestre em Direito Internacional pelo UFMG, especialista em Direito Societário e Econômico pela FGV e graduada em Direito pela UFMG. Ela ainda tem certificado em Teorias e Ferramentas do Projeto de Negociação de Harvard pela CNI Intercer, aí você me corrige também, mediadora certificada internacional pelo CFML em 2018, e ela tem exercido ao longo desses anos as suas atividades profissionais como advogada, mediadora, consultora na área de relações internacionais e gestão de conflitos. Ela trabalha como professora convidada na Fundação Dom Cabral, na Esquemar, com assessoria em gestão da diversidade, gestão cultural, dissertação e plano de negócios, na ESA, na OAB de Minas, com teoria do conflito na negociação teoria do conflito e negociação, e ela também, é claro, professora nossa no IEC, na PUC Minas, exatamente com o tema, como eu falei, sobre conflito e negociação. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre teoria do conflito, contratos de locação, nesse momento tão atípico que a gente está vivendo de pandemia. Mas antes da gente entrar no nosso tema, Mariana, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sobre como que foi seu percurso profissional aí, como que você chegou na negociação, na mediação, na arbitragem, nesse universo aí da gestão e da resolução de disputas, e como que foi seu caminho. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, Leandro, eu queria te agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo com você depois de tanto. E, de fato, né, nós nos encontramos aí, deve ter uns bons 20 anos, né, talvez. Tá. E eu fui para essa área de resolução de conflitos já do meio para o final da faculdade, porque, na verdade, eu não conseguia ver muito sentido no contencioso. Então, eu fui para a área de mediação e arbitragem, principalmente arbitragem, né? Minha dissertação de final de curso, na época chamava isso, hoje é TCC, né? Tanto isso como o meu mestrado, eles foram, na Federal, foram voltados para arbitragem. Aí nós nos encontramos na Camarb, desenvolvemos muitas atividades lá. E foi muito interessante aquele período, né, Leandro? Não sei se você se lembra, o pessoal ligava para a Camarb e falava: Olha, eu quero ser árbitro de futebol e tal. Então a Exatamente. gente começou a semear isso naquela época, né, da cultura de resolução de conflitos, da arbitragem, em uma menor escala a mediação naquela época, né? E depois eu fui para Brasília trabalhar num projeto do BID com a CACB, né, a Confederação das Associações Comerciais, e foi um projeto extraordinário. Eu rodei o Brasil inteiro, disseminando essa cultura, montando câmaras de mediação e arbitragem, fazendo a conscientização das pessoas, fazendo treinamento. Então foi uma coisa assim muito legal. E aí, por circunstâncias da vida, acabou que eu saí do Brasil, migrei um pouco para a área de relações internacionais, um pouco não, até muito, né? Mas a questão da solução de conflitos sempre foi uma paixão minha. Então, antes essa temática estava um tanto ligada ao meio jurídico, eu levei e comecei a estudar no meio das relações internacionais, né? Então eu fui para a China, fiz um mestrado lá, e o meu doutorado na PUC em relações internacionais também em solução de conflitos, mas conflitos internacionais, no caso China, né? E a partir do momento que eu voltei para o Brasil, eu voltei para minha paixão antiga. E aí comecei a me dedicar mais à mediação, à negociação, e continuo estudando muito, porque é uma área
multidisciplinar, né? A teoria do conflito, ela esbarra no mundo jurídico, ela tem muito a ver com a comunicação, ela está dentro da sociologia, então é um universo à parte que me fascina, né? Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com o que eu gosto, né? E de ensinar essa disciplina no IEC, que me deixa super feliz. Então, é isso. O nosso Que negócio é bom. resolver problemas. É isso mesmo, que bom. E falar em problemas dessa situação toda que a gente está vivendo, de isolamento social, crise para todo lado, tem a questão da saúde das pessoas, mas também tem o impacto econômico, tem o impacto nas atividades. As pessoas estão tendo muita dificuldade em gerir a sua situação financeira e a manter os seus contratos, as suas relações. E aí um tema que a gente combinou de falar nesse nosso bate-papo, entre vários que a gente poderia escolher, era exatamente a situação delicada dos contratos de locação, né, da relação locador e locatário, nos mais diferentes contextos, mas que é uma relação que está sendo muito impactada pelo contexto atual. Né? E aí a minha pergunta para você é, dentro desse contexto de um conflito, né, generalizado no setor aí de locação de imóveis e tudo, quais são os principais desafios que a gente tem que lidar e tem para enfrentar aí com essa situação? Então, Leandro, a coisa realmente está muito complicada, né? Porque nós estamos vivendo uma situação de medo e de incerteza. A maior parte de nós teve que adaptar a rotina. Muitas pessoas sofreram um abalo, né, financeiro, profissional, com essa situação que nós estamos vivendo, totalmente inusitada, totalmente fora do nosso controle. E os contratos de locação, eles são, enfim, quando a gente conversou sobre um tema do nosso bate-papo, é uma coisa que, assim, afeta a maior parte de nós, né? A gente está vendo muitos negócios fechando hoje, porque muitas vezes, né, a maior despesa de um negócio, e a gente vê, por exemplo, na questão de bares e restaurantes, né, para ser mais específico, o aluguel do imóvel. Né? Então, a gente tem um dilema muito grande, que é o dono do negócio precisando pagar esse aluguel e o dono do imóvel, que muitas vezes depende desse aluguel para a própria sobrevivência. Né? E como lidar com esse conflito e lidar com todas as situações que permeiam esse conflito. E a gente pensa também no contrato particular de aluguel, né, das pessoas que, enfim, que aí pesa no orçamento familiar de uma forma gigantesca, né, compromete bastante, e aí as pessoas que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso, ou estão trabalhando menos horas, ou que foram demitidas, né, como lidar com isso, né, porque, imagina, além de tudo que estão sofrendo, né, esse medo de parar na rua, né? Porque o contrato prevê, inclusive, isso. Então, o que eu queria conversar hoje e trazer é uma situação assim que está muito próxima de nós. Aqui em BH, né, a capital nacional dos botecos, né, um quarto dos estabelecimentos já fechou de forma definitiva, né? E isso, o que foi divulgado no começo de julho, 40 mil pessoas desempregadas. Então, o impacto do aluguel, ele é enorme na vida de todos nós. E a previsão é de que, se chegasse tudo fechado até o final do mês, o que de fato vai acontecer, né, serão 70 mil pessoas demitidas nesse setor, né? Então, é uma questão muito delicada, é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado, e apesar de existir um conflito, e aí é muito importante, né, indo lá para a teoria do conflito, a gente pensar que o conflito é inerente à nossa existência, né? Nós todos vivemos em conflito, inclusive com a gente mesmo o tempo todo. Tá. E aí, nesse momento de conflito, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a paz. E o que é a paz? A paz nada mais não é a ausência do conflito. Ela é um bom gerenciamento do conflito, né? E como conciliar interesses, entendendo que tanto locador e locatário não estão em extremos opostos dessa questão. Está todo mundo no mesmo barco, né? Sim, Então, a questão exatamente. é essa. O que é que a gente tem que fazer
né? Como negociar isso, como trazer a questão, tanto como locador como locatário, para um denominador comum. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, né, mais do que nunca, né, e o que nós trabalhamos sempre, né, de evitar o recurso à judicialização, né, de uma causa, de uma questão, esse momento envolvendo contratos de locação, isso está basicamente fora de questão, né? Está no momento das pessoas conseguirem entender que estão juntas nesse problema e que juntas esse problema tem que ser resolvido, né? Pois é, e aí, Mariana, é uma situação que ela é muito, muito delicada e difícil a gente imaginar uma saída. Mas como que aquilo tudo que você estudou, que você aprendeu, que você assimilou sobre teoria do conflito, sobre teoria da comunicação, sobre negociação, como que essas ferramentas aí, elas podem ajudar as pessoas nesse momento? Ou seja, como um locador e um locatário conseguem, cada um na sua situação, uma mais difícil do que a outra, né? Chegar num denominador comum, chegar num consenso. É possível esse caminho do consenso? Tem como se trabalhar aí? Que orientações que a gente pode, sendo bem prático, ou seja, trazer o que a gente tem na teoria, mas para exemplos práticos, situações concretas de como utilizar isso para ajudar nesse momento? Eu acho, Leandro, que assim, é totalmente viável conversar sobre isso, negociar sobre isso. Eu acho que as chances de sucesso, elas são altíssimas. O que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, e aí baseada na teoria da comunicação, na teoria do conflito, em sociologia, em primeiro lugar, entender que nós todos somos humanos, né? Que nós estamos passando por um momento muito difícil. Então, a gente tem que pegar, num primeiro momento, e desapegar do contrato, né? E esquecer que aquilo ali é uma folha de papel com aquelas previsões que foram estabelecidas num momento que é muito diferente do que está acontecendo hoje, né? E entender que esse momento que nós vivemos, se a gente pegar em teoria da comunicação, a gente pega lá, eu falo isso em sala de aula, né? A gente estuda a pirâmide de Maslow, né? Sobre as necessidades e como elas vão sendo supridas e a gente vai passando de fase e subindo para o topo da pirâmide. Hoje, essa situação que nós estamos vivendo, ela está nos colocando lá na base da pirâmide. É o medo das pessoas não conseguirem alimentar, não ter um teto sobre a cabeça. Então, a gente chegou lá embaixo. E falando da questão do medo, né, a gente pode viajar um pouquinho mais, ir para a sociologia e pensar no Bauman e no que ele fala do medo, né? Ele fala de vários tipos de medo que se encaixam exatamente no que é que a gente está vivendo hoje, né? O primeiro, um medo que ameaça a nossa integridade física e a nossa propriedade, né? Então, né, o nosso lar, a nossa casa, o nosso meio de vida, no caso de um aluguel comercial, né? E no caso do proprietário do imóvel, né? Que vive daquilo e depende daquilo, né? Um outro medo que ele fala é um medo que ameaça a confiabilidade numa ordem social, né? Onde você depende de um certo meio de vida que hoje está completamente suspenso. Que meio de vida é esse? Renda, emprego, sobrevivência, né? Então, assim, essas teorias todas, né, dentro da teoria do conflito e dentro da comunicação, vão nos ajudar a negociar esse contrato. Então, a primeira coisa, voltando lá, primeiro, vamos pensar que nós todos somos humanos, nós todos estamos passando por um momento inusitado, nós todos, em maior ou menor escala, estamos com medo do futuro, a gente não tem previsibilidade. Então, assim, o que nós temos que pensar em termos de contrato de aluguel? Muitas vezes, a maior parte das vezes, né, o locatário depende desse contrato de aluguel para sobreviver, né? Faz parte da renda dele. Mas aí o que ele tem que pensar? Se eu tirar o meu inquilino, o locador, do imóvel, nesse momento é uma coisa interessante, né? Porque além do eventual transtorno que pode acontecer de ter que mover uma ação de despejo, enfim, maiores dores de cabeça do que isso, vamos pensar em termos práticos.
É interessante ficar com um imóvel vazio no meio da pandemia, né? Aí nós pensamos, quais são os custos desse imóvel? Tem que pagar condomínio, tem que pagar imposto, né? Muitas vezes em aluguel comercial existe uma questão de segurança, né? Como é que vai pagar a segurança desse imóvel? Então tem que colocar isso na ponta do lápis, porque isso não está exatamente no dinheiro que a pessoa recebe, mas em seguranças que a pessoa tem, né? Em garantir que esse imóvel está sendo bem utilizado, né? E que esse imóvel está garantido para o futuro e vai garantir essa renda para o futuro. Por outro lado, o inquilino ou o dono de um comércio, né, que depende daquilo, que muitas vezes, como a gente comentou, né, está sem emprego, diminuiu a jornada de trabalho, que tem um encargo muito grande, né, que o aluguel faz parte muito grande desse orçamento, a gente tem que ver em primeiro lugar, bom, estamos todos em casa, quase todos, né? Qual é a fatia do meu orçamento que esse aluguel toma do meu orçamento familiar? O que eu deixei de gastar? Porque a gente tem que pensar nisso aí também na hora de negociar. Eu não estou andando mais tanto de carro, né? Eu estou gastando menos com gasolina, não sei se estou gastando mais ou menos com alimentação. Algumas despesas que eu tinha antes, né? Ou de sair para socializar, ou despesa com filhos, com uma ou outra aula particular, ou despesa com clube, ou seja lá o que for, essas despesas foram reduzidas, né? Então, na hora da negociação, a gente tem que saber também, para ser razoável, o tanto que a gente vai pedir, né, para diminuir esse aluguel. Né? Então, é sempre bom colocar isso na ponta do lápis e conversar. A partir do momento que começa um diálogo e a gente consegue colocar todo mundo no mesmo barco, né, e ver que é do interesse manter o imóvel ocupado, que seria o primeiro ponto em comum, né? Como fazer? Eu posso diminuir esse aluguel de imediato? E qual o percentual que eu posso fazer isso? Eu posso pegar e fazer com que o meu inquilino parcele o que ele não está pagando mais para frente? Ou que, em algum momento, porque sempre, né, num contrato de aluguel, acaba havendo uma necessidade de um reparo num imóvel, uma coisa assim, então a gente coloca na obrigação do inquilino de pagar isso, descontando do que ele deixou de pagar nesse momento. Então há um leque de opções e de possibilidades que garantem que as partes têm os seus interesses satisfeitos. É só a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, ou seja, sair do contrato, né? Pensar muito mais nas nossas necessidades, no que é que a gente precisa e de uma maneira razoável, e abrir o jogo, né? Olha, eu posso pagar isso, eu posso te dar X de desconto. E a partir daí começar a negociar, não por números, né? O que a gente fala muito no curso, né, Leandro? Não em posições, mas em interesses, né? Não ficar lá, vou mais R$ 100, menos R$ 100, se é isso que vai fazer a diferença. Vamos pensar num longo prazo, porque o contrato de aluguel, ele envolve 2, 3 anos, seja lá o que for, né? E a partir do momento que as pessoas conseguem negociar dentro disso daí e serem bem-sucedidas, os laços de confiança, eles ainda aumentam, né? Então, para um futuro, para uma renovação de um aluguel, né? Para um caso de uma necessidade futura, já está o caminho todo trilhado para as pessoas poderem conversar de uma maneira mais efetiva. Sim. Então, na sua visão, é possível fazer isso tudo na base da negociação. E se a negociação não funcionar, tem que ir para o judiciário, tem que judicializar? A gente tem muito essa conversa, ainda hoje, infelizmente, apesar de todo o movimento de mudança, cultura ainda tem muito assim, não, vou entrar com a ação, vou te processar, vamos conversar nos tribunais. Se essa negociação direta, ela não surte um efeito de imediato, ou aquele efeito esperado, o passo seguinte é judicializar. Se eu procuro o proprietário e ele não me responde, ele não me recebe de uma forma positiva, tem outros caminhos aí ou tudo tem que parar no judiciário? Eu acho que, sob hipótese alguma, eu acho que, principalmente nesse momento, o judiciário, ele fica como último recurso, né? O que é que se pode fazer? Procurar a imobiliária, né? Muitas imobiliárias hoje estão servindo hoje como mediadoras de contratos de aluguel, né? Eu vi uma reportagem de uma imobiliária em Porto Alegre onde os corretores
fizeram a mediação de 25% dos contratos que eles têm ali. Né? Então, o papel das pessoas que trabalham em imobiliário, dos corretores ali, é fundamental nesse momento para conseguir articular esse diálogo. E ainda, né, numa impossibilidade, seria interessante, acho que é muito válido, procurar a mediação, né? Porque às vezes as pessoas, tendo em vista essas circunstâncias todas que nós estamos vivendo, né, tem uma dificuldade de diálogo pelo medo, né, de não conseguir se expressar, de não colocar as coisas de uma forma clara, de não conseguir colocar de uma forma tranquila. Então, o recurso à mediação, nesse momento, é muito importante. Eu não sugiro, sob hipótese alguma, o judiciário, mesmo porque está tudo parado ali, né? E uma ação de despejo não é interessante para ninguém nesse momento, né? Uma revisão contratual não é interessante para ninguém, né? E a própria lei de locação, ela prevê a revisão de um contrato contando que seja interessante para todas as partes, né? Então, vamos abrir o diálogo. Eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, né? Não deu a negociação, vamos procurar um mediador, seja ele quem for, né? Uma pessoa em comum, um mediador com uma formação em mediação, para ajudar a resolver esse problema. Tem solução? Tem solução. E, de preferência, mediadores formados no curso do IEC da PUC-Minas. Exatamente, porque a gente prepara eles direitinho para não ter problema. Muito bom, Mariana. Quer falar mais alguma coisa? Alguma mensagem final aí, para poder a gente encerrar? Eu queria agradecer, gostaria de falar sobre isso aí durante muito tempo e várias outras coisas, e por isso tenho certeza que vamos ter oportunidade no IEC para debater esse e outros vários temas controversos. Muito obrigado, Mariana. Foi muito bom conversar de novo com você e a gente se encontra mais aí. Teremos outras oportunidades para outros bate-papos, outros eventos e a gente vai estar junto aí muito tempo ainda. Com certeza, Leandro. Muito obrigada.